Vamos falar agora sobre os sintomas da menopausa, é isso? Sim, sem Doutor dúvida. Felipe, tudo bem? Como vai? O senhor me... Olá. O senhor me cumprimentou tão bonitinho. Porque menopausa é uma coisa que tem que ser vista com respeito. Olha, que bonitinho. Porque Por quê? É uma grande mudança, né? É diferente do universo da puberdade, onde os hormônios estão florescendo. A menopausa é um fenômeno ao contrário, onde os fenômenos estão diminuindo. Então, um processo de amadurecimento feminino muito importante. E é tão... Eu não sei se é difícil, porque eu não acho a adolescência, a puberdade difícil. Eu acho que é uma fase marcante. Sim. A menopausa também é uma fase marcante na vida da mulher? Ela é extremamente estressante, porque se somam vários compromissos familiares, situações pessoais, de casamento, de vida profissional, e no meio dessa desorganização de vida surge uma grande perda hormonal que modifica a forma de entender, modifica a autoestima, modifica a sexualidade. Nossa, então é um período, muito crítico. De revisão. Então, mas tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda, porque a sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade que valoriza muito a juventude. Perfeito. Valoriza doutor. muito a perfeição estética, a perfeição sexual. Ótimo. E muito pouco provável que uma mulher passe por essa transição conseguindo manter essa integridade. Perfeito. E hoje, um dos objetivos médicos mais interessantes, talvez a gente fale sobre isso hoje, é se a gente pode fazer essa transição ser mais confortável. Porque existem alguns sintomas, nós vamos discuti-los em seguida, que são marcantes nesse período e definem o processo de envelhecimento. Mais do que a própria menopausa em si, que é simplesmente a parada da função menstrual, o processo que analisa o envelhecimento faz as mulheres ficarem muito tristes, muito angustiadas, porque o envelhecimento marca um processo de perda final de qualidade de vida. Tá. A menopausa é essa marca. Então, por exemplo, a onda de calor, chamada fogacho, ela é um sinalizador muito interessante. Basta você ter uma vez uma delas na vida, você já fixa a ideia que está envelhecendo. E não só ela, mas o parceiro também, os filhos também. A família toda. A família toda. E como que a gente pode se prevenir para essa fase, então, doutor? é inviável eu dizer aqui hoje que a gente poderia evitar a menopausa. Claro. O fenômeno menopáusico é um fenômeno bastante fisiológico. Toda mulher passará por ele, porque desde o nascimento você recebe de herança da sua mãe uma série de folículos ovulatórios que serão a sua herança fértil para fazer filhos. Em média, uma mulher normal, sadia, recebe 400 mil óvulos herdados da mãe e cada menstruação, 1.000 desses óvulos são gastos de tal forma que após 40 anos de vida menstrual, provavelmente o número de óvulos estará zerado. Perfeito. Então, o fenômeno menopáusico se caracteriza por perda da capacidade reprodutiva e por não haver mais ovulação, não há mais hormônio feminino, não há mais progesterona, não há mais menstruação. Correto. Esse é um fenômeno clássico que, se fosse só isso, seria fisiológico e a mulher perderia apenas a capacidade reprodutiva, que muitas mulheres, nesse momento da vida, já nem gostariam mais que existisse, porque já tem o número de filhos definido, o parceiro definido e não pretendem correr novos riscos de gravidez. O problema é que, junto com a perda do hormônio feminino, vão surgindo fenômenos premonitórios que podem sinalizar que você está se aproximando. E esse seria o objetivo de você ter um bom atendimento ginecológico ou clínico, para você fugir desses sintomas prévios, para poder passar por esse período de forma mais confortável. Então, por exemplo, o sinal de onda de calor já é um sinal quase terminal, porque quando o hormônio feminino já está próximo do zero, é que surge essa variação de temperatura cerebral que faz com que você analise o meio em que você vive de forma diferente. Tá. Então, aqui fora, por exemplo, está 34 graus, seu corpo está 37. Lá fora está 37, seu corpo está 39. E essa análise de temperatura é feita pela variação do hormônio feminino no hipotálamo. Quando esse hormônio feminino começa a falhar, você perde o controle da temperatura. E é uma sinalização muito interessante, porque quando você está fértil e está no período ovulatório, nos animais inferiores seria o cio, a temperatura da mulher, do ser feminino, cai 1 ou 2 graus, para que ela tenha mais frio. De tal forma que no período ovulatório, ela estando mais friolenta, ela estaria mais disponível a ser abraçada ou aquecida pelo macho. Perfeito. O que facilitaria a fecundação. A natureza é muito sábia. Após a né? menopausa, você não é mais fértil, você não mais ovula,
essa variação de temperatura é o contrário. Em vez de abaixar para que você seja acariciada pelo macho, ela sobe de tal forma que você tem vontade de expulsar o parceiro. Tanto que muitas mulheres não toleram mais essa aproximação do parceiro quando elas têm onda de calor, é extremamente incômodo. A onda de calor já é um sinal tardio. O primeiro sinal precoce que poderia alertar para você procurar ajuda médica e poder ter ajuda no sentido de controlar esse fenômeno seriam as irregularidades menstruais. Geralmente se considera a menstruação correta aquela que vai de 28 a 35 dias, o que caracterizaria você ovulando entre o 14º e o 16º dia do ciclo. Sim. Se o seu sistema menstrual, que era regular, começa a vir antes de 22 dias ou depois de 38 dias, isso já é um sinal de que você está com falhas hormonais ou falha ovulatória. Valeria a pena um sistema de correção. O outro ponto importante é que, como o hormônio feminino ele é produzido a partir do colesterol LDL, que circula no sangue como colesterol leve, conforme o hormônio feminino vai caindo, o colesterol vai subindo. Então, muitas mulheres percebem que o colesterol que era sadio, de repente está alto, principalmente o colesterol chamado ruim, colesterol LDL, que é responsável pelo depósito de colesterol nas artérias, levando à aterosclerose. Então, um compromisso importante da mulher que está se aproximando da menopausa seria começar a controlar o seu colesterol, o seu peso, o seu açúcar, para não correr risco na pós-menopausa daquilo que nós chamamos de resistência insulínica e doenças ateroscleróticas. Então, o ganho de peso tem a ver com o aumento de colesterol no sangue? O ganho de peso favorece ganho de colesterol e o ganho de colesterol favorece prejuízo das artérias e está caracterizado junto com a queda de hormônio feminino. O sinalizador colesterol subindo já pode ser um sinal de que você está com seu estrogênio feminino caindo. Mesmo mantendo a mesma alimentação, sim, há mulheres, por exemplo, que vida? estão se aproximando da menopausa, estão com o mesmo peso, mesma dieta, o mesmo exercício, e a queixa é porque foram no cardiologista e perceberam que o LDL colesterol está alto. Tá. E muitas delas recebem estatinas para baixar o colesterol, quando o objetivo seria corrigir a irregularidade menstrual, corrigir o hormônio feminino primeiro. Perfeito. Outro ponto importante é a qualidade da pele. O hormônio feminino é fundamental para a atração sexual, a qualidade da pele feminina. Então, lubrificação, brilho dos olhos, cílios, mucosas, vagina, lubrificação sexual. Todo esse componente depende do hormônio feminino. Conforme ele começa a baixar, você pode notar, a sua pele está mais seca, o seu cotovelo está mais seco. Cabelo. O cabelo perdeu vivacidade, perdeu brilho, as pontas estão se dividindo. E muito provavelmente, dentro desse contexto de perda de autoestima, você perde interesse sexual. Claro. É evidente que uma mulher que está se aproximando da menopausa, aos 50 anos, ela está provavelmente envolvida num casamento há mais de 20, 30 anos. Então, o desinteresse sexual já é patente pela própria rotina do casamento. Mas o fenômeno de aproximação hormonal baixo estrogênio faz que a vagina seque. E a secura vaginal é um tormento para a maioria das mulheres que já não tem qualidade sexual, não tem lubrificação de estímulo orgásmico e ainda mais tem vaginas secas que não respondem ao ato sexual. E fundamentalmente uma coisa silenciosa que as mulheres não percebem é a perda da qualidade dos ossos. Isso é muito grave, não é? Sim, porque você faz uma reserva de osso desde a infância. Exato. Então, entre 20 e 35 anos, você tem o máximo daquilo que você conseguiu fazer de osso na sua reserva. E depois dos 40, você começa a perder 1 ou 2% ao ano, e quando chega a menopausa, essa perda é absurda. Vai para 5, 6% ao ano. Nossa, então, é uma mulheres... perda absurda, doutor. Não, tanto que mulheres podem, aos 60 anos, terem fraturas de vértebras, fraturas de coluna, fraturas de fêmur. Úmero. Simplesmente porque tiveram uma pequena queda. Então, um patrimônio importante da prevenção menopáusica seria corrigir as menstruações. Perfeito. Evitar as ondas de calor. Tá. Manter vagina lubrificada, proteger ossos, tomar sol, fazer exercício, baixar o colesterol e, fundamentalmente, conversar com o ginecologista para ele montar esse projeto para que você passe essa transição sem ter esses sintomas. Mas, doutor Eliano, ouvindo assim o senhor explicar, parece tão complicado. Não é complicado desde que você tenha uma boa assistência médica, porque hoje eu posso, numa menina que está pós-parto, usando pílulas, por exemplo, organizar essas pílulas ao longo da vida, e hoje você tem pílulas para adolescentes,
você tem pílulas para mulheres maduras, Sim. você tem pílulas de transição menopáusica. Hoje eu posso, em mulheres sadias não fumantes, manter hormônios compensadores até além da menopausa e 3, 4 anos depois mudar dessa terapia que seria preventiva para uma terapia de reposição hormonal ao longo da vida. Então, a qualidade de vida dessa mulher que adotou esse procedimento é muito melhor. Muito melhor, do que a outra que não principalmente adotou. porque ela não vai vivenciar a experiência. Então, por exemplo, o meu objetivo hoje como profissional ligado à saúde é não fazer com que as mulheres tenham onda de calor. Ótimo. Porque eu sei que na hora que ela tem uma, bate na testa dela um símbolo, estou envelhecendo. E se o parceiro ouvir em casa essa palavra menopausa, ele já sabe que a parceira está velha. Mas independente disso, é um desconforto para a própria Muito mulher. individual, principalmente hoje que a mulher que está em menopausa aos 50 tem mais 35 anos Exato. de vida útil. Ela terá, por exemplo, mais 20 anos de vida profissional. Claro. E muito provavelmente mais 10, 15 anos de vida sexual. Eu tinha uma amiga que ela ia em casa, Magali, engraçadíssima. Ela abria o freezer e entrava no freezer. Dentro? Entre ela e o marido, não tinha problema nenhum. Eles, assim, juntos há muitos anos, num casamento... Aceitavam bem essa proposta. Aceitavam muito bem, mas ela, o desconforto do calor, ela entrava no freezer. Não, assim. a onda de calor, hoje, a gente sabe, ela não é um fenômeno puramente fisiológico e sintomático. Essa subida de temperatura lesa mediadores cerebrais. Ah, eu não sabia. Então, há vários trabalhos mostrando que mulheres que têm Alzheimer no futuro, se você analisar no passado, elas tiveram mais ondas de calor do que aquelas outras que não tiveram. O que significa que onda de calor, e às vezes você vê andando na rua mulheres se abanando com livros, com leques, seria um critério de saúde pública, porque como médicos a gente deveria evitar que as ondas de calor interferissem na qualidade de vida. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de Sim, casa? lógico, A gente lá. responde daqui a pouco. Vamos para as perguntas do pessoal de casa sobre a menopausa. Primeira Vamos pergunta foi enviada pela Larissa. Tenho 37 anos e há alguns meses a minha menstruação começou a ser irregular e às vezes nem chega a descer. Estou com ondas insuportáveis de calor e meu humor está oscilando. Posso ter menopausa precoce? Há exame para descobrir isso? Bom, a Larissa caracterizou muito das queixas que nós estávamos prescrevendo como preventivas, né? Então, ela tem uma menstruação que já está irregular aos 37 anos, está há alguns meses sem menstruar nitidamente e surgiu o sinal clássico da menopausa, que é a onda de calor. Pela idade, nós caracterizaríamos isso como um fenômeno precoce. O fenômeno menopáusico no nosso país, ele vai dos 48 aos 52 anos. Então, quando vem antes dos 45, é chamado precoce. Quando vem depois dos 52, é chamado tardio. A menopausa precoce tem vários imprevistos. A qualidade dos ossos é muito prejudicada, a qualidade sexual é muito prejudicada. Então, nitidamente, ela tem que corrigir esse sistema rapidamente. Então ela pode estar com menopausa precoce. Pode estar com menopausa precoce, isso é feito através de uma análise. Se mede no sangue 3 grupos de hormônios, 2 cerebrais, chamados FSH e LH, e o próprio hormônio feminino, para saber que níveis estão. Se confirmadamente os exames checarem que é uma menopausa precoce, o tratamento vai ser duplo. Se ela quiser, Larissa, menstruar ainda, porque há mulheres que têm interesse em menstruar, ela vai usar um regulador menstrual com hormônios estrogênios e progestagênios para menstruar todo mês. Não, eu não quero menstruar mais. Eu quero usar terapia de reposição hormonal. E isso é combinado de acordo com qualidade do peso, qualidade física e pode ser mantida até 60, 65 anos. Quanto mais cedo ela corrigir, mais ela protege a massa óssea. Quanto mais cedo ela corrigir, melhor a qualidade de humor, melhor a qualidade de vida. Então, e ela vai descobrir isso, vai, ela tem que verdade, passar no ginecologista. Decidir numa Essa conversa com o história médico. está muito clara, vale a pena ela comentar isso claramente, fazer os 2 exames, fazer uma medida do ultrassom para medir os ovários e o útero, mamografia, controles específicos e aí decidir. Eu quero regular a menstruação? Não, eu quero continuar o tratamento sem menstruar. Perfeito. Próxima pergunta da Elizabeth. Minha amiga e eu estamos entrando na menopausa, porém sinto mais calor, mais dor de cabeça e tenho momentos muito depressivos. Por que a intensidade dos sintomas variam entre as mulheres? Isso tem relação com a qualidade de vida? Bom, Elizabeth, você está caracterizando uma coisa muito interessante. Toda mulher
tem o seu fenômeno menopáusico individual. Isso significa que o fenômeno clássico é o mesmo, queda do hormônio feminino, mas a forma de vivenciar essa experiência é muito individual. Mulheres executivas que trabalham, que estão com a sociedade familiar muito estável, que estão economicamente bem, elas praticamente não têm ondas de calor importantes, porque estão muito envolvidas no seu dia a dia e esse fenômeno passa desapercebido. Tá. As mulheres que estão em condições socioeconômicas mais baixas, estão mais frágeis, perderam qualidade familiar, estão envolvidas com situações prejudiciais com filhos, marido, profissão, essas infelizmente sentem mais as ondas de calor. Outro ponto são as mulheres que tinham síndromes pré-menstruais, tipo depressão, tipo TPM importante, terão mais ondas de calor do que aquelas que não têm. Tá. E tudo depende de como que o ovário entra em desgaste. Há mulheres que fazem menopausa em 1 mês e há mulheres que levam 3, 4 anos para fazer essa perda. Nossa, como varia, doutor. Então, nitidamente, pode ser que no caso da Elizabeth, ela esteja perdendo hormônio muito rápido e esteja, infelizmente, numa situação de vida familiar onde essa variação lhe sensibiliza mais. Então tem sim muito a ver com a qualidade de vida. Tem muito a ver com a qualidade de com vida, a vida, né? Mais e do que vice-versa, quer dizer, a menopausa vai priorar a qualidade de vida dela e uma qualidade de vida prejudicada favorece mais sintomas menopáusicos. Perfeito. Mais uma pergunta. Fabiana, existe alguma relação entre o número de gestações e a intensidade dos sintomas antes da menopausa? Então, na verdade, as mulheres no passado engravidavam muitas vezes. Você tem histórias clássicas no nosso país de mulheres com 11, 14 filhos. Essas mulheres não tinham um gasto folicular muito grande e provavelmente mantinham folículos por mais tempo. Então, o fenômeno menopáusico no passado, ele era mais tardio. Porque que idade, mais ou menos? Mais ou menos na faixa dos 54, 53 anos. Bem mais tardio. Hoje, você vê, nós tivemos uma queixa da cliente com 37 anos. Exato. Muito provavelmente isso está ligado ao número de menstruações que as mulheres têm. Porque 40 anos de vida, 400 menstruações, gastou folículos. E o próprio estresse emocional, a vida hoje envolvida com videogames, com internet, com mídias sociais. Rede antissocial. Esse gasto emocional que te obriga a estar perfeita e constante, ativa, os 2 pontinhos do WhatsApp que ninguém te respondeu e você sabe que leu, aquilo gera uma angústia tão grande que está fazendo a personalidade feminina se tornar menopausada mais cedo. Então hoje a gente entende assim, número de gestações não tem ligação com menopausa, mas as que engravidaram várias vezes têm menopausas mais tardias. A mulher que demorou para engravidar ou não engravidou e, portanto, menstruou muitas vezes, tem tendência a menopausas mais cedo. Perfeito. Mais uma pergunta. Silvia, é verdade que mesmo depois de passar pela menopausa, os sintomas podem continuar por anos? Isso é verdade, Silvia. A perda de massa óssea, que é a osteopenia e posterior osteoporose, ela dura o resto da vida. Isso significa que o patrimônio ósseo de uma mulher tem que ser protegido a vida toda. Exposição ao sol, alimentação de peixes de água fria para repor vitamina D, se possível a associação com cálcio, o exercício físico, a exposição ao sol das 10 às 3 da tarde, principalmente nos ombros. Quer dizer, o sol que faz mal para a pele é o sol que faz bem para o cálcio, para o osso. Então, todo esse processo tem que se manter a vida toda. A terapia hormonal pode começar no momento da menopausa e se manter, se você tiver em condições saudáveis, a vida toda. Mas, muito provavelmente, se você não fizer nada disso, os sintomas vão durar muito. Ondas de calor, por exemplo, podem em algumas mulheres durar 3 anos, em média, depois desaparecem. Mas há mulheres que vivenciam 10 anos de ondas de calor. E, infelizmente, quando a onda de calor desaparece, essa senhora tem a sensação de que acabou. E, infelizmente, a perda óssea, a perda da qualidade sexual continua. Então, o fenômeno menopáusico é um investimento preventivo, que nós estamos falando hoje, e também a longo prazo como tratamento. Perfeito. Mais uma pergunta da Roberta. Tenho 39 anos e uso anticoncepcional sem pausas. Como saber quando entrarei na menopausa? A minha mãe entrou com 45. Isso pode influenciar? Então, a Roberta está trabalhando com uma característica preventiva.
Ela está com 39 anos, provavelmente tem qualidade sexual, não quer engravidar e está usando uma pílula de forma contínua. É uma mulher moderna cujo objetivo é controlar o seu sistema menstrual. Esse é o grande investimento. Mulheres que menstruam apenas quando querem. É muito útil, porque ela está protegendo os seus ovários, ela está recuperando o seu sistema hormonal, está protegendo os seus ossos, está protegendo a lubrificação vaginal. E perfeito o que a Roberta está fazendo. Desde que não seja fumante, desde que não tenha risco de trombose e desde que ela converse com o seu ginecologista para adaptar a pílula ao momento. A pílula que ela usou aos 18 não tem mais absolutamente nada a ver com essa pílula aos 39. Hoje você tem pílulas com hormônio feminino natural para mulheres na faixa acima dos 35, 37 anos. Diferente das adolescentes que têm hormônios cujo objetivo é benefício estético. Perfeito. Então ela tem que saber, estou usando a pílula adequada para a idade? Sim. Eu estou saudável? Sim. Posso manter até quando? Até quando quiser. Mas a pergunta dela, como saber quando estiver entrarei? perto do... A mãe teve menopausa aos 45. Nós esperamos que ela não tenha. Então ela passe os 45 com essa medicação. Quando ela chegar perto dos 50, ela faz uma pausa de 7 dias do anticoncepcional. Provavelmente vai ter uma mancha menstrual de deprivação. No 8º dia, ela volta a tomar a cartela no seguinte. Só que de manhã, antes de começar a cartela, ela dosa no sangue FSH, LH e FSH, 2 hormônios específicos para confirmar tireoide e hipófise. Se os níveis estiverem normais, ela continua com a sua pílula normalmente. Se os níveis estiverem acima do ideal, é sinal de que ela já está em menopausa e aí se troca, se sai do anticoncepcional e se vai para uma terapia hormonal muito mais segura por via transdérmica, por via dose baixa, que pode mantê-la até os 65, 70 anos. Mas tudo isso com orientação do médico, ela não pode sozinha. Isso não dá para fazer sozinho. Você mesma comentou que é difícil de entender. E esse é um processo tão recente que poucos médicos clínicos ou cirurgiões ou endócrinos conhecem. O ginecologista não, está sendo treinado para isso. Então, no caso da Roberta, vale a pena conversar com o seu médico. Você tem experiência com esse modelo de prevenção menopáusico? Posso confiar? Posso mudar? Isso ajudaria muito. Perfeito. É muito interessante o papel do ginecologista, da ginecologista na vida de nós mulheres, né? É uma relação de amizade, confiança. Então, hoje e muita intimidade. Se perdeu um pouco isso, né? Porque, na verdade, você recebia uma adolescente que começava a tomar pílula, que depois engravidava, você fazia o parto, depois você fazia o atendimento das filhas, fazia atendimento da menopausa. Mas não é mais assim? Se perdeu muito com a perda dos convênios, da medicina social. Essa cliente que antes tinha um convênio que durava a vida toda, hoje ela perde o vínculo. E, infelizmente, muitas delas não têm um profissional de saúde familiar, que o ginecologista era. Hoje ela tem que ter um clínico e ela vai no especialista. E, infelizmente, o ginecologista hoje virou um especialista de alto nível. Então, ou ele trabalha com fertilidade, ou ele trabalha com hormônio, ou ele trabalha com laparoscopia. Mudou. E o universo feminino, equipamento sexual, ele está meio perdido entre o clínico e o endócrino, né? Por isso que a gente traz esses assuntos e conversa aqui com o Dr. Eliano Pellini, que hoje é um dia especial para todos nós, né? Por quê? O dia do orgasmo. Veja se pode. Mentira! Dia 31 de julho é o dia do orgasmo. E veja, toda vez que tem um dia... É dia mundial ou dia... Dia mundial. Dia mundial do orgasmo? Não, e eu sinto assim, toda vez que tem um dia especial, é sinal que tem pouco. Porque já viu, não tem dia do político, dia do senador, dia do banqueiro, tem dia do médico. Se tem o dia, porque tem pouco. É sinal que tem pouco. Tá precisando de mais, então até hoje. Então, aquele dia é hoje. Por favor, colaborem honestamente fazer jus a esse dia onde a minoria está prevalecendo. Mão gelada que o senhor está, doutor Eliano, olha só. Eu fico ansioso, não tem jeito. Doutor Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC e muito nosso amigo e muito nos orgulha ter o senhor como colaborador. Obrigado. O telefone do Dr. Eliano é 11 5052 1409, e-mail secretária@consultorio.com.br, secretária@consultorio.com.br. E bom dia 31 de julho para o senhor, boa né? Sorte. Porque a gente sabe o que a gente está falando. Obrigada.